Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá fruto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo a nos iluminar, dando-nos a sabedoria para a compreensão desta palavra e que ela nos ajude a produzir frutos bons. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 27º domingo do tempo comum. E avançamos com Jesus nos ensinamentos que Ele nos faz através das parábolas. E o grupo com quem Jesus está hoje é o mesmo grupo do domingo passado. Os anciãos e os sumos sacerdotes. Eu lhes dizia que esse grupo compunha a alta elite religiosa de Israel. E a forma como Jesus escolhia falar com eles,
porque estes já eram resistentes à palavra de Jesus, esses já desejavam prendê-lo e matá-lo. Então, se Jesus fosse lhes falar às claras, eles não acolheriam a sua palavra. Por isso a didática da parábola, porque ela atraía a atenção deste público difícil de conversar. E ao mesmo tempo a parábola pedia um comprometimento deles diante da história contada. E é isso que nós vamos ver no evangelho de hoje. Em primeiro lugar, é necessário compreendermos qual era o significado da vinha para o povo de Israel. O vinho produzido pela uva que foi plantada na vinha era considerado a excelência da criação. Era considerado aquele que poderia alegrar o coração. E assim sendo, a vinha poderia ser entendida como o povo de Israel, porque ela é por excelência o dom do amor em que podemos fazer a experiência do sabor divino. No salmo de hoje nós cantávamos: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Então aqui nós encontramos o sentido que o vinho dava para o judeu e ao mesmo tempo o que a vinha representava. Quando Jesus conta uma parábola falando de vinha, os seus ouvintes eram conhecedores de todos esses elementos. E agora nós vamos à parábola, porque ela tem muito a nos ensinar. Então, se você está com o seu folheto em mãos, tome aí os versículos 33 e 34, no início do texto. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lugar para esmagar as uvas e construir uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Então vamos partir do início da parábola. Existe um proprietário desta vinha. E toda a vinha é edificada por este Senhor. A atitude é no pessoal. Então este Senhor é que planta a vinha, é Ele que cerca, é Ele que faz o lagar, é Ele que prepara o lugar onde se esmagava as uvas, é Ele que constrói uma torre para proteger a vinha. Então quem é o dono da vinha? O Senhor de Israel. O próprio Deus é o dono da vinha. A atitude por primeira é dele. Mas depois que a vinha está formada, o que este Senhor faz? Ele arrenda aos vinhateiros, aqueles que deveriam cuidar, aqueles que deveriam produzir, aqueles que deveriam assumir a missão do dono da vinha. Então Jesus agora remete a quem? Ao povo de Israel, aos anciãos, aos sumos sacerdotes com quem ele estava falando. Então o povo de Israel recebe a criação, recebe a vinha do Senhor para que eles possam cuidar dela e produzir muitos frutos. E agora poderíamos perguntar:
o que esse primeiro trecho do Evangelho tem a nos ensinar. De maneira direta e objetiva, Jesus está falando com os judeus. Mas agora esta palavra pode ser ampliada e chegar a mim e a você. Podemos considerar que toda a criação feita pelo Senhor, o dono da vinha, foi confiada ao seu povo. E hoje quem é o povo do Senhor? Cada um de nós. Para cuidar da criação, para cuidar da vinha que Ele plantou. A nossa vocação por primeira é de sermos jardineiros. Se voltarmos ao livro do Gênesis, Deus cria um jardim, e depois Ele cria o homem e a mulher, e lhe dá toda a criação, para quê? Para que o homem pudesse desfrutar e cuidar desta criação. Então a vocação por primeiro de cada homem e de cada mulher, de serem jardineiros, de cuidar, de fazer prosperar a vinha do Senhor que foi criada, que foi formada por Ele e que foi confiada a nós. E por que esta palavra é atual? Porque nós não estamos cumprindo a nossa missão. O que tem nos maltratado nestas 2 últimas semanas? O calor que estamos sentindo. Minha gente, antes das 8 da manhã, nós já estamos nos abanando, porque está fazendo muito calor. E esse aquecimento global é fruto do quê? Da nossa dureza de coração e da nossa não vivência do Evangelho. Não estamos cuidando da vinha do Senhor, não estamos cuidando da natureza, não estamos fazendo a nossa parte. E quando o Papa Francisco nos provoca ao cuidado da casa comum, ao cuidado da natureza, muita gente ainda chama o Papa de comunista. Mas isso não é comunismo, isso é evangélico, cuidarmos da vinha do Senhor. Nossa vocação é de sermos jardineiros. Mas a partir do momento que nós já não reconhecemos o Senhor da vinha, nós imaginamos que nós somos o dono da vinha e nós temos que fazer do nosso jeito. E extirpando, matando o dono da vinha, o que é que nós fazemos? Nós matamos a vinha e nós também nos matamos. As pessoas às vezes chegam aqui durante a semana e falam: padre, eu estou morrendo de calor. Então, a partir do momento que nós maltratamos a vinha do Senhor, matamos a vinha do Senhor, nos colocando como o Senhor dela, o que é que pode acontecer conosco? Nós também podemos nos matar. Estão percebendo a atualidade do Evangelho? É necessário cuidar da vinha do Senhor, e a vinha do Senhor é o seu povo, é a casa de Israel, hoje é a sua igreja, eu e você. Voltemos agora ao texto, para vermos o que vai acontecer. Vamos juntos? Tomemos agora os versículos 35 a 38. Vamos ler juntos? Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar.
Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, Agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. paremos aqui. Depois que a vinha produziu muitos frutos, ela foi confiada aos vinhateiros. Chegou o momento da colheita. O dono da vinha manda aqueles que eram de direito colher estes frutos. Olha que interessante a pedagogia de Jesus. Ele está falando com o sumo sacerdote e com o ancião. Se o povo de Israel era considerado a vinha do Senhor, quem veio ao longo da história anunciando a palavra do Senhor? Os profetas. Mas o que o povo de Israel fez com os profetas? Maltrataram e mataram. Depois, consequentemente, o dono da vinha pensou: vou mandar o meu filho, ele é o herdeiro, ele tem por direito receber o pai para buscar os frutos da sua vinha. Olha aqui para a cruz, o que aconteceu com ele? Eles o mataram. Jesus era consciente da sua missão. Ele sabia o que lhe esperava em Jerusalém. Ele reconhecia a sua condição de filho amado do divino Pai eterno. E sabia que esses confrontos resultaria na morte do filho do dono da vinha. Jesus estava falando de si. Jesus estava falando do povo de Israel para as lideranças religiosas, anciãos e sumos sacerdotes. Mas eu queria me deter em 3 atitudes dos vinhateiros. Olha o que eles fizeram. Em primeiro lugar, eles agarraram. Depois, em segundo lugar, eles espancaram. E em terceiro lugar, eles mataram. As 3 atitudes dos vinhateiros. Tanto com os primeiros, depois vieram um grupo maior, depois veio o filho. 3 tentativas, e todas elas foram lidadas por e com violência. Por que eu quero me atentar e quero exortá-los nestas 3 atitudes? Porque elas continuam muito atuais. Eles agarraram, espancaram e mataram. Quando nós ligamos a TV ou acessamos pelo celular os noticiários, que tipo de notícia você encontra do início ao fim? Violência. Quando acontece algum impasse em casa, no casamento, na relação com os filhos, de repente a via que nós encontramos para resolver esses impasses? Violência. Qual é o crime que está em alta, minha gente? Feminicídio. Os homens achando no direito de matar as mulheres. O que é isso? Violência. E nós poderíamos citar vários outros exemplos do que tem nos maltratado atualmente e que hoje o Evangelho nos toca. Por que isso, Padre? Para que eu e você nos perguntemos:
qual é o tipo de violência que me domina? Qual é o tipo de agressividade que eu encontro no meu cotidiano, principalmente nos momentos difíceis, desafiadores, de algum problema que eu preciso resolver? Porque o filho do dono da vinha sofreu, minha gente, o ápice da violência e da agressividade do seu tempo, que era a morte de cruz. A morte de cruz era a pena mais alta que se dava a um perverso, a um bandido pelo crime que ele cometeu. Então Jesus foi também, ele experimentou o fruto desta violência. E hoje, diante da palavra que vem ao nosso encontro, fazer esse exame de consciência de qual é a minha agressividade, de qual é a minha violência. Para quê, Padre? Para colocá-las diante do Senhor e pedir a Ele a paz que só Ele pode nos dar. Pedir a Ele o dom do equilíbrio interior, para que eu seja capaz de cuidar da vinha do Senhor, para que eu seja capaz de viver esse amor nas relações interpessoais, para que eu possa ter sabedoria, inclusive diante dos problemas que eu preciso resolver, e não encontrar na violência o caminho ou a válvula de escape que deve ser utilizada diante destas situações. A violência não resolve o problema, a violência gera mais violência. Por isso, irmão e irmã, não queira uma prática religiosa que te incita à violência. Não queira uma prática social, econômica, política que te incita à violência. E hoje nós andamos muito inflamados, qualquer coisinha que a gente ouve que nos desagrada, a gente já solta os cachorros. Essa semana eu assustei muito, estava em Goiânia resolvendo umas coisas, e o trânsito lá muito caótico, a mulher à frente dirigindo, o homem atrás, e aí quando ela passou, ele encostou no carro dela, e ela já desceu brava com ele, gritando, e ele desceu gritando mais ainda com ela, e eu corri, porque eu pensei, se algum dos dois estiver armado, vai ter tiroteio aqui. E minha gente, virou uma cachorrada nessa briga de trânsito, e eu fiquei com medo, porque os dois estavam tão agressivos, que eu pensei, se alguém tiver armado, vai ter muito pipoco aqui, deixa eu ir embora. E isso, minha gente, é um exemplo muito pequeno do que hoje a gente está vivendo em todas as estruturas. Para vocês entenderem como o Evangelho é atual, como ele dialoga com a nossa realidade e como ele tem uma boa nova a nos ensinar. Vamos agora encerrar o texto. Jesus joga agora a pergunta para eles, lhe dizendo: e quando o dono da vinha voltar, o que vai acontecer? Olha o que os sumos sacerdotes vão responder. Tomemos aí os versículos 41 e 42. Vamos ler juntos? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor. É maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos.
existe uma diferença entre a forma dos sumos sacerdotes e dos anciãos darem a sentença final diante da palavra de Jesus? Existe diferença. Porque qual é a sentença das autoridades religiosas? Quando o dono da vinha chegar, tem que mandar matar todo mundo. E não é matar de qualquer jeito não, tem que mandar matar de modo violento. E mal sabia os sumos sacerdotes e os anciãos que eles estavam dando para si a própria condenação, porque a parábola falava de quem? Deles. Eles receberam como herança a vinha do Senhor. Eles mataram os profetas. Eles não produziram bons frutos, não acolheram o herdeiro, o filho do dono da vinha, e lhe dando a própria condenação de maneira violenta. Mas qual é a atitude de Jesus? Diferente. Não vai matar violentamente quem não produziu fruto, mas vai tirar a administração deles e vai passar para quem? Para quem é capaz de produzir muitos frutos. Tem diferença entre a fala dos anciãos e de Jesus? Tem. Você se identifica mais com quem? Com Jesus ou com os anciãos? Quando você tem que dar uma sentença, quando você tem que resolver um problema grave, quando alguém te pede conselho diante da situação que ela ou ele está vivendo, você se assemelha mais aos anciãos que diz tem que matar violentamente, ou você se identifica com Jesus, será tirado e será entregue a um povo capaz de produzir frutos. E minha gente, esse evangelho dá uma sacudida na gente, mas é preciso. E aí Jesus chega ao cerne da questão: vós não lestes as Escrituras? A pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou o quê? A pedra angular. O que Jesus estava dizendo para eles? A violência não terá a última palavra. A morte não terá a última palavra. Ele morreu, mas ao terceiro dia o Pai o ressuscitou, segundo a leitura do domingo passado, e o elevou sobre todas as coisas, para que nesta terra e embaixo dela todo joelho se dobre e toda língua proclame que Jesus é o Senhor. A boa notícia para nós neste domingo: a violência não terá a última palavra, a agressividade não terá a última palavra. Ele, por excelência, nos mandou o seu Filho, que é a sua palavra viva, e a última palavra é de Deus, e Deus é amor. E é este amor que vence a violência, é este amor que vence a agressividade, é este amor que vence a morte e nos dá a vida. Para que nós sejamos conscientes da nossa vocação, para que nós desejemos cuidar da casa comum, da criação, da natureza nos dada nesta vinha do Senhor, para que ela seja capaz de produzir muitos frutos. E a fala de Jesus, encerrando o Evangelho, é bem pontual: será entregue a um povo que produzirá frutos. Como é que está a sua vida hoje? Que tipo de fruto você tem produzido? As escolhas do cotidiano, seja nas relações interpessoais, na família, no trabalho, na comunidade, na sociedade como um todo,
as suas escolhas têm produzido que tipo de fruto? E esta pergunta é para que o Evangelho nos ajude. E tomemos a decisão pela palavra, que hoje nos diz: a sua vocação é de ser jardineiro, a sua vocação é de cuidar da vinha do Senhor, a sua vocação é de produzir frutos bons, é de produzir uvas doces, é de produzir um vinho delicioso. E é diante desta vocação na qual somos chamados, e dos frutos que produzimos, que realizamos a nossa existência como pessoa. Então, se o Evangelho te pergunta que tipo de fruto você tem produzido, é para te ensinar: a sua vocação é de vinhateiro bom, é de produzir uvas boas, é de produzir vinho saboroso, e partindo daí, desfrutar da bondade do Senhor que hoje quer te alcançar. Por isso encerramos dizendo: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Então vamos pedir o que o Evangelho quer nos oferecer: produzir frutos bons. Então, por um instante, se te ajude a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e pense na sua vida, nas suas escolhas. O que hoje você tem produzido? Você também tem cuidado da vinha do Senhor? Quais são as agressividades e as violências que dominam o seu coração? Vai pedindo a Jesus a graça da paz interior, da harmonia, que pode vencer toda a violência. E vai pedindo a Ele: eu quero produzir frutos bons, eu quero produzir uva doce nesta vinha, eu quero produzir um vinho saboroso. Ajudai-me, Senhor, a viver a Tua palavra e assim produzir frutos bons. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor. Repitamos esse refrão. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor. Mais uma vez. Eu sou a videira, Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos, Vós sois os ramos, permanecei no meu amor. Peçamos cantando esta verdade. Eu sou a videira, Meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor. eu sou a videira, Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor.